Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo tranquilo. Hoje, no Viajando nas Ideias, eu quero colocar aqui como tema pessoas que marcam. Veja bem, quando eu falo de pessoas que marcam, eu não quero só dizer de pessoas que marcaram positivamente. Quero dizer também das que marcaram negativamente. Quero dizer de pessoas que passaram ou que passam em nossas vidas, às vezes até de forma muito rápida mesmo, e que por algum motivo, por N motivos, carregamos essas pessoas conosco pela vida toda. Você não sabe direito se aquilo dali foi um encontro fortuito, uma coisa por acaso, ou se realmente você tinha que conhecer aquela pessoa, você tinha que ter algum contato com aquela pessoa durante essa vida e aquele foi o momento, pura e simplesmente. Eu fico lembrando de, por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe ficou grávida da minha irmã. Eu tenho uma única irmã. E eu fazia o prezinho, né? Aquela série que é anterior à primeira série, né? E eu achei uma menina da sala, eu com 6 anos de idade, uma menina muito bonitinha. Uma menina que eu com 6 anos de idade eu queria namorá-la. E eu fiquei tão encantado com a menina que quando a minha mãe foi ter a minha irmã, minha mãe ainda estava em dúvida sobre o nome que a minha irmã teria, e eu falei para minha mãe, todo feliz, para que ela colocasse o nome de Tatiana, que Tatiana era o nome da minha namorada. O fato é que a minha mãe acabou, acho que para fazer a vontade do filho, colocando o nome da minha irmã de Tatiana mesmo. E eu só tive como contato com aquela garota de 6 anos ali no prezinho. Foi um ano que nós estivemos juntos ali estudando. Eu não sei que fim levou a garota. Não faço ideia. Nem se ela está viva ainda hoje. O fato é que a minha irmã se chama Tatiana por ela. Por aquela menininha de 6 anos que estudava comigo no prezinho. São essas histórias que... por isso que eu estou contando, até hoje eu lembro o rosto da menina, né? Então isso é curioso. Uma pessoa que marcou a minha vida de uma certa forma. Eu estou lembrando agora de uma outra pessoa. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu saí de casa, fui numa vendinha da esquina para comprar um sorvete, e apareceu um rapaz muito mais alto que eu, magro, e ele chegou para mim, apontou para o meu relógio e falou para que eu entregasse o relógio para ele, que aquilo era um assalto, e se eu fizesse qualquer coisa ele me daria um tiro no meio dos meus dentes. Eu não duvidei do rapaz, tirei o relógio, entreguei para ele e voltei para casa chorando, porque aquilo para um garoto de 11 anos foi bastante traumatizante, né? Passar por uma violência tão grande como aquela com apenas 11 anos de idade. Até hoje eu lembro o rosto desse rapaz que me assaltou, né? Também não faço ideia se ele ainda está vivo ou se não está. O fato é que ele acabou marcando também a minha vida. Ainda aos 11 anos de idade, eu lembro que nessa época eu falava muito de ser veterinário. Eu queria ser veterinário, ficava falando que eu ia ser veterinário. E havia uma professora de literatura. Essa professora passou alguns exercícios para os alunos, que era escrever redações. E eu fiz redações que a professora me elogiou muito. E me elogiou perante toda a sala, me elogiou falando o quanto era diferente o que eu escrevia para os meus coleguinhas, o quanto aquilo era legal, o quanto aquilo era interessante. E eu fiquei tão empolgado, tão feliz com aquela soma de elogios
que se deu durante meses seguidos, todas as vezes que tinha exercício de redação. Eu acho que eu fazia uma redação melhor ainda, eu me aplicava mais ainda na redação, recebia mais elogio dela, da professora, e talvez por isso começou ali naquele momento uma vontade minha de ser jornalista, de ser escritor, e realmente acabei não sendo veterinário. Ou seja, até hoje eu lembro do rosto dessa professora, me elogiando e dizendo o quanto as redações que eu fazia eram legais. Se eu for um pouco mais para frente, se eu for pensar já na minha adolescência propriamente dita, lembro da minha primeira namorada, né? E o quanto foi marcante para mim conhecer uma pessoa que passar a gostar tanto de uma pessoa, algo que eu entendi que aquilo se chamava paixão, depois eu entendi que aquilo se chamava amor, e o tempo passou, eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas é óbvio que até hoje o rosto dela é muito presente nas minhas lembranças, afinal foi a minha primeira namorada. E eu vou indo, sei lá, para o tempo que eu já comecei a minha carreira, comecei a trabalhar, e eu lembro de uma das primeiras entrevistas que eu fiz. Eu fiz uma entrevista com um diretor da TV Cultura chamado Ivan Isola. O Ivan Isola até faleceu recentemente, acho que faleceu deve fazer uns 2, 3 anos. Mas eu fui entrevistar o Ivan Isola e eu questionei ele determinada coisa que ele não gostou. E ele bateu a mão na mesa e ficou muito nervoso e não gostou do meu questionamento. E aquilo para mim foi uma coisa surpreendente, porque eu estava começando a carreira, então eu ver um entrevistado nervoso comigo, esbravejando, gritando, batendo na mesa, foi uma cena bastante curiosa e que na hora eu consegui me livrar de uma forma também pitoresca, que não vale a pena comentar aqui agora, mas o fato é que eu lembro do Ivan Isola até hoje, é uma pessoa que me marcou, porque foi um momento importante meu, começando a carreira, e ali numa das primeiras entrevistas já passando por uma enorme saia justa, né? E se eu for pensar aqui em pessoas que de alguma forma me marcaram, eu vou lembrar de várias situações, vou lembrar de situações muito boas, muito agradáveis, vou lembrar de situações muito chatas. O fato é que essas pessoas me marcaram. E essas pessoas, goste eu disso ou não, eu carregarei essas pessoas nas minhas lembranças por minha vida toda. E essas pessoas talvez nem saibam que elas tenham tido essa importância para mim. Talvez algumas saibam, mas todas elas, grande parte, nem sabem disso, né? Então eu fico pensando aqui, né? Por que será que o destino, né? Eu quero colocar esse destino entre aspas aí, mas por que o destino nos coloca algumas pessoas em nosso caminho? O que temos que aprender com essas pessoas? Por que tínhamos que nos encontrar com essas pessoas? Ou será que foi só uma casualidade? Não sei. Para quem acredita em casualidade, para quem acredita em destino, cada um tem as suas crenças e tire as suas próprias conclusões, né? E você que está me assistindo aí, você já parou para pensar as pessoas que marcaram a sua vida? As pessoas que foram importantes na sua vida, positivamente ou não? Pessoas que você vai envelhecer lembrando delas, ou com tristeza, ou com alegria, mas lembrando dessas pessoas? Por que será que essas pessoas passaram pela sua vida? Por que será que tinha que ser assim? Você já parou para se perguntar? Você já se questionou sobre isso? Se questione. Está em um bom momento para fazê-lo, né? Eu, de vez em quando, me pego pensando em todas essas pessoas que marcaram a minha vida. Está bem? Então, esse daqui foi mais um Viajando nas Ideias. Eu sou o Fábio de Lima. E de vez em quando gravo um vídeo aqui para bater um papo com vocês, para falar sobre alguma coisa que eu acho que a gente deve refletir, a gente deve pensar, mesmo na correria do dia a dia, mesmo que a vida deixe tão pouco tempo
para a gente pensar na própria vida, nos seres humanos, na sociedade, etc, etc, etc. Obrigado pela atenção e até mais.